Um bom dia, professor, uma boa tarde, uma boa noite. Estamos aqui, acho que pela quarta ou a quinta vez. Espero que nada interrompa a nossa tentativa de podcast aqui. Eu estou só dando uma introduçãozinha. Vou passar a palavra para a Ana, que vai explicar a abrangência do nosso trabalho e nossa ideia, nossa iniciativa. Ana, por favor. Tino, espero que você esteja bem. A gente escolheu o texto da Célia Maria Fernanda Bittencourt, que traz essa questão do como selecionar conteúdos históricos usando a historiografia, com o intuito de auxiliar o professor na reelaboração da sua aula para passar para os alunos. Por favor, Caio. Bom, eu vou dar uma visão um pouco historiográfica da questão em si. Eu poderia ficar aqui a tarde inteira, o dia inteiro, a noite inteira, só falando sobre historiografia, mas a gente fez um pequeno recorte para ter uma noção melhor de onde a gente quer chegar. Primeiro eu vou exemplificar falando sobre o estoicismo, que é uma corrente da segunda metade do XIX, de grande influência, dialogou até mesmo com o positivismo. Ali muito preocupado com as questões do Estado, os documentos oficiais, essa coisa objetiva, sufocando a subjetividade do autor, tentando compreender o fato em si, a realidade em si, negando que é parcialidade, focando uma coisa neutra, o que a gente sabe que não é verdade, isso não existe na ciência, quem dirá na ciência humana, né? O próprio nome já diz, é a ciência do ser humano. Algo neutro aqui não faz muito sentido, parece uma coisa fora do normal. E, além disso, nós também nos preocupamos com o marxismo, vai ter uma visão muito mais economicista, partindo do modo produtivo, das relações e forças produtivas, para compreender a organização social e toda a estruturação que vai comportar as lutas de classes e as desavenças sociais, as contradições do sistema econômico e por aí vai. E, finalizando, nós temos o Zanelli, a grande revolução na historiografia mundial, um novo método que vai dialogar com as ciências sociais, não só com a economia, mas também com a sociologia, entender as relações sociais de maneira mais abrangente, não se prendendo à questão documental, mas também não ficando engessado numa tentativa de compreender a sociedade partindo de um modo produtivo. Isso vai dialogar perfeitamente com outros ramos, vai dar uma abrangência, uma capacidade de pesquisa gigantesca. Mas é a pergunta, o que isso tem a ver com ensino da história? Por que isso é importante? Se eu chego dentro de uma sala de aula, eu já vou encontrar um livro didático pronto. A resposta para isso é até bem simples. Porque se pararmos para olhar, o professor com uma bagagem, um maior repertório sobre o assunto, ele vai saber direcionar o melhor conteúdo para a melhor sala. Não no sentido de melhores alunos, mas para a sala em que ele conhece, que ele sabe quem são seus alunos. Não adianta tentar ensinar se você não compreende para quem você está ensinando. Entende? Então, vamos supor que eu quero tratar na Idade Média. Período feudal, a organização do feudalismo, a visão que eles tinham de Deus, enfim. Black Block, um texto dele, ou pelo menos uma aula, um pouco mais simplificada, introduzindo eles ao assunto. É perfeito, vai tratar o tema assim com maestria. Se você quer entender Deus na Idade Média, Legoff, o Deus da Idade Média, excelente trabalho. Se você quer dar uma visão mais econômica, você quer entender as desavenças sociais, classes sociais, o marxismo, entende? Ou até mesmo por curiosidade, vamos supor que você queira ensinar como que a história era feita antes, como a história surgiu como uma ciência. É uma pergunta muito interessante, pode acabar acontecendo dentro de uma sala de aula. Você explica não, porque né, Ranke, um grande historiador, grande renome, definiu o historicismo, que era a sua linha, assim, assim, assim. Mesmo que não seja algo específico para uma turma de colegial, é sempre bom ter uma noção do campo que você está pisando. E dentro dessa linha de raciocínio, alguns problemas podem acabar surgindo. Por exemplo, quando nós falamos de interpretar a história nacional em relação à história global, a aplicação de um desses métodos pode gerar uma certa confusão, pode reprimir um lado e avantajar o outro. Caio Prado, que inaugurou o materialismo histórico na historiografia brasileira, é um bom exemplo. Na percepção dele,
A história do Brasil era só uma das páginas do sistema capitalista. É a história do modo produtivo capitalista que serviu de base para Portugal, enfim, depois passou a ser zona de influência da Inglaterra, entende? Isso acaba inibindo uma história nacional. Como a autora cita no texto, se você parar para analisar um livro didático, boa parte dele vai falar de história global. Em alguns casos, ela chega a falar até sobre um terço, só falando sobre a história nacional. Então, nós saímos do ensino médio com uma visão muito vaga do que é a história do Brasil. Eu mesmo, quando cheguei na faculdade, me surpreendi muito. Eu achava que era uma coisa muito mais simples. Agora eu consigo entender de maneira mais sistemática. Um comentário, Ana? Sim, tipo, parece que essa visão macro-histórica se faz necessária para compreender o motivo que o Brasil se torna um país periférico, né? Essa questão me lembra muito a teoria da dependência do FHC com o Enzo Faleto, de que é necessário que os países subdesenvolvidos existam para que a economia dos países imperialistas possam progredir. Então seria basicamente como um ponto de partida, sabe? Uma matéria-prima, algo necessário, um insumo para suprir uma indústria realmente forte, um país, abre aspas, desenvolvido, fecha aspas. E eu gostaria de salientar que, mais para o fim do texto, a autora ela traz algo muito interessante, um relato de um professor conhecido dela, que aplica um método de estudo regional, valorizando a história da sua região, da sua cidade, do seu local de origem para os alunos. E isso pode ser entendido como uma maneira simples, mas completamente genial de saber inserir o indivíduo na história, entende? Dá diversos relatos da compreensão dos alunos sobre o que é história e o que eles começaram a compreender o que era história depois. Você vê uma mudança bem clara, é bem interessante porque a partir daí, quando você demonstra que o agora, o hoje também é parte da história, que a história está se escrevendo, você dá uma certa consciência para o aluno. Você consegue até instigar ele a perceber que ele é um agente social, um agente histórico. E de maneira mais satisfatória, podemos desenvolver uma consciência histórica, coisa que a gente mencionou no início da disciplina. O que é muito importante. A partir daí, a história não fica como uma coisa vaga, não fica distante. Não é como você ir no cinema, onde você simplesmente senta e assiste de maneira passiva o que está acontecendo. Entende? Você se reconhece no seu lugar, você se vê como um agente, você compreende o seu papel como um agente nessa história. Num primeiro momento, a gente pode até pensar em ação social local, mas de maneira mais geral, isso poderia gerar grandes mudanças na questão de uma nação como um todo, se isso fosse efetivo de maneira generalizada. Gostaria de dar mais alguma contribuição, Ana? Isso favorece muito na criação de uma identidade Perfeitamente, que vai nacional, né? dialogar com a questão cultural também. Exatamente, tipo, uma concepção de uma história nacional que favorece nessa construção do que é ser um brasileiro. Acho que é muito vinculado à questão da história cultural, porque antes as famosas historiografias brasileiras, elas eram pautadas com o início na expansão marítima portuguesa, né? Não tinha uma preocupação em dar uma identidade para o índio, para o africano, que também estava aqui no Brasil. Aí depois, com o advento dessa história cultural, uma nova história construída, dando identidade, dando voz a esses Muito povos. interessante lembrar isso. Dá para ver que a partir daí a gente tem um aperfeiçoamento do aparelho da história, uma nova maneira de compreender, de se criar a história em si, de escrever ela como um todo. Uhum. Bom, essas foram nossas pequenas observações. Espero que o senhor tenha gostado. Queria deixar o agradecimento aqui ao nosso parceiro José, que está ajudando a gente enormemente nessa quarta tentativa de gravação, depois de alguns erros técnicos. E é isso. Muito obrigado e Obrigadão, José. Tenha uma boa noite, Faustino. deu um trabalhozinho. Espero que possamos nos ver em breve pessoalmente. E é isso. Fala, Faustino. Aqui é o José Paulino. Dá uma nota boa pra eles, eles merecem, viu? A gente apanhou muito com essa gravação. Abraço, querido.
Saudade.